Nós vamos conversar agora com o Dr. Rafael Guazelli. Ele é advogado, é especialista em direito tributário. Vamos falar sobre planejamento tributário para 2022, né? Quando fala isso, acho que os empresários arrepiam, assim, os cabelos, né? Como se planejar tributariamente nesse país? Qual é o segredo do negócio, doutor? Veja, Admilson, esse trabalho de planejamento tributário é um trabalho constante, né? Não é uma situação que você faz uma vez e não revisa mais, né? A primeira questão que deve ser observada é que a legislação tributária é muito complexa e constantemente ela vem tendo alterações, seja por legislações infraconstitucionais, que são aquelas leis ordinárias, ou por portarias ou instruções normativas da Receita Federal. Para que o empresário ou as empresas tenham condições de saber qual o melhor planejamento, qual o melhor regime tributário a se seguir, é necessário com certeza uma assessoria, uma consultoria para traçar o melhor plano. Ainda mais agora, num país que a gente já vem há alguns anos uma certa instabilidade. Se fala muito nessa reforma tributária, aliás, sempre se fala em reforma tributária, entra governo e sai governo, sempre se fala em reforma tributária, mas ela nunca anda. O que acontece muito é alterações pontuais na legislação, mas o que tem que alterar mesmo de fato não se altera. Tá. Doutor, o senhor acredita aí nessa reforma tributária? Se ela acontecer, vai ajudar o empresário? Veja bem, eu vou tentar ser o mais, digamos, simples possível, porque essa reforma tributária que está em tramitação no Congresso é um pouco complexa. Primeiro que ela foi fatiada. Uma parte está em tramitação na Câmara Federal, outra parte está no Senado Federal. O que foi aprovado até agora? Até agora foi aprovado na Câmara, que ainda é necessário encaminhamento para o Senado para também aprovação e depois sanção, a questão da alteração no imposto de renda, em que vai ser implementada uma taxação de 15% sobre os dividendos nas empresas. Essa taxação ela não abrange empresas que estão no Simples e empresas que estão no lucro presumido com faturamento até 4,8 milhões. Qual a importância de ter essa informação? Porque se esse trecho da reforma passar pelo Senado agora e vier a ser sancionado este ano, o ano que vem nós já teremos a vigência dela. E daí, nesse cenário, a gente pode ter, muitos têm criticado essa questão, porque com a implementação dessa taxação, a gente pode ter um aumento da carga tributária para as grandes empresas. Por exemplo, hoje nós temos uma tributação em torno de 34%, sendo 25% imposto de renda e 9% da contribuição sobre o lucro líquido, que é a CSLL. Com essa reforma, o imposto de renda cai de 25 para 18%, a contribuição sobre o lucro líquido cai de 9 para 8%, mas aí você tem 15% dos dividendos. Então você pode chegar a 41% de carga tributária com essa reforma. Então, ao passo que se fala, mas diminui o imposto de renda, mas por outro lado você tem a taxação dos dividendos. Isso implica no aumento da carga tributária. Isso para as empresas que não estão no Simples ou não são no lucro presumido. As empresas que estão no Simples e estão no lucro presumido devem pensar bem se vão eventualmente migrar de regime, porque de repente uma eventual migração para, por exemplo, para o lucro real pode impactar no aumento da carga tributária. Então esse é o primeiro alerta que eu faço antes de tomar qualquer decisão, acompanhar essa reforma tributária e de repente postergar a eventual decisão para confirmação ou não da aprovação desse trecho. Acho muito difícil, né, pelo tempo que nós temos curto até o final do ano, que esse trecho da reforma passe. O outro aspecto que eu quero ressaltar também é que no Senado tem uma grande possibilidade de um novo refis. Tem uma tramitação, tem uma pressão muito grande para que esse novo refis passe. Por que eu estou exaltando isso? Porque a gente tem, até o final do ano aí, uma possibilidade de grande desconto e parcelamento das dívidas tributárias federais, por conta da pandemia, que foi um programa do governo federal.
No entanto, com esse novo refis, pode ser que a gente tenha condições mais interessantes ainda nessa questão do parcelamento, porque pelo projeto que consta lá no Senado, você pode verificar que tem grande possibilidade de desconto de multa, até zerar juros. Então, outra questão que eu também peço para que o empresário fique atento. Então, eu destaco essas principais mudanças. E outra mudança que tem, né, nessa reforma tributária é a unificação dos impostos, né? Em criar um imposto de valor agregado, que seria o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Consumos, que você estaria unificando o PIS e o COFINS em um único imposto, e também a unificação do ICMS e o ISS para o imposto IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços. Esses são os principais aspectos da reforma tributária. Doutor, eu sempre achei que o lucro presumido fosse um bom negócio, mas ao visto aí não é lá essas coisas não, né? Não é o caso de se iludir com essa reforma tributária. Eu acho que as empresas têm que ter o pé no chão, tomar decisões técnicas e não ficar esperando muito esperando muito com essa reforma tributária. Lembrando que hoje no Brasil, o empresário tem que trabalhar praticamente 5 meses para conseguir pagar os seus impostos, né? Essa é a conta atual. Tá certo, doutor. Mais alguma coisa que o senhor acha importante contar aí para o nosso ouvinte? O senhor pode ficar à vontade, viu? Se é para dar uma notícia boa, Wilson, vamos falar então das pessoas físicas. As pessoas físicas, a gente tem o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Hoje o imposto de renda, a faixa de isenção é R$ 1.903,98. Com essa reforma, caso aprovada, essa faixa de isenção vai para R$ 2.500. Isso pode atingir mais ou menos 16 milhões de brasileiros. Então, esse é um aspecto positivo que eu destacaria da reforma. Doutor Rafael Guazelli, ele é advogado, é especialista em direito tributário e falou ao Jornalismo da Cidade.